Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 10ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Neste programa, que é uma revista semanal com notícias e informações a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos abordar algo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul durante o mês de maio, que assolou tantas e tantas cidades, quase a totalidade do estado, que desabrigou muita gente e também ceifou a vida de tantas pessoas. As enchentes, a crise climática e o que a Igreja tem a nos ensinar por meio do magistério e, sobretudo, do que o Papa Francisco nos propõe por meio da encíclica Laudato Si e por meio também da exortação apostólica Laudate Deum. O programa Razões da Fé, que foi ao ar no domingo, teve a presença, a participação da irmã pastorinha Maria Brendali Costa, que nos ajudou a refletir um pouco mais sobre Laudato Si e Laudate Deum neste contexto da crise ambiental. E você vai acompanhar neste programa de hoje parte dessa nossa reflexão. Convidamos você a prestar bastante atenção e também compreender como podemos dar passos, seja pessoalmente e também enquanto comunidade igreja e enquanto sociedade, para podermos salvar o planeta e ao mesmo tempo salvar vidas, conforme nos diz tanto a doutrina social da igreja e a palavra de Deus. Como a Laudato Si aborda a questão das mudanças climáticas e quais são as principais responsabilidades dos países e indivíduos, segundo o documento do Papa Francisco? Então, ali na Laudato Si, no capítulo 1, tem o título é o que está acontecendo com a nossa casa comum, que é o planeta, né? Essa expressão que o Papa sempre usa, casa comum ou com a criação. Ele insiste nas raízes da atual crise ecológica. E ele coloca 3 causas. A tecnologia, que com suas conquistas traz mais vida à Terra, ao mesmo tempo que implanta uma cultura de morte. Isso está do número 102 ao 105. A prática predatória, utilizada por quem tem poder, fazendo da tecnologia uma forma de tomar posse de todos os bens. Então, a tecnologia em si, ela é uma bênção. Ela nos aproxima, ela cria tantas situações, resolve tantos problemas, com velocidades que a gente nem imagina. Mas quem tem a posse de todos esses bens, né? Qual o uso que faz dessa tecnologia? E também a colocação da técnica acima da realidade. E a Laudato Deum, que é essa outra encíclica do Papa Francisco, que ele escreveu depois para celebrar o aniversário da Laudato Si, a partir do número 20, ele diz assim, ele coloca o crescente paradigma tecnocrático. Eu vou só dar uma lida para vocês verem o que o Papa fala. Na Laudato Si, dei uma breve explicação do paradigma tecnocrático que está na base do processo atual de degradação ambiental. Trata-se de um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até o ponto de a arruinar. Consiste substancialmente em pensar como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia. Como consequência lógica, daqui passa-se facilmente a ideia de um crescimento infinito ou ilimitado que tanto entusiasmou os economistas, os teóricos das finanças e da tecnologia. Então, o imenso crescimento tecnológico, que é uma bênção, não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à sua responsabilidade. Qual a responsabilidade do ser humano com um avanço tão grande da tecnologia? Qual é a consciência que nós temos desse poder? Porque a tecnologia é um poder. Mas qual a responsabilidade do ser humano frente a isso, né? Essa é a grande questão que é colocada na Laudato Si e que é responsável por todas essas questões, né?
A gente cria um bem, mas tem consequências. E qual é a responsabilidade do ser humano frente a isso? Até que ponto a gente trabalha para que o ser humano tenha responsabilidade? E aí nós temos, claro, ações que são pessoais, que são pequenas, e temos ações desses grandes países que precisam ser levadas adiante. E quando eu falo em tecnologia, eu falo, por exemplo, em armas. Então, assim, nós temos hoje guerras tecnológicas, nós não temos mais guerras como nós imaginamos às vezes, né? Hoje é tudo controlado pela tecnologia. Então, qual é a responsabilidade frente ao ser humano, que é uma criatura, frente à natureza, os animais, tudo aquilo que faz parte da natureza, e qual é a responsabilidade do ser humano frente a isso? É um poder, é um avanço da tecnologia, e que se faz com tanta rapidez, mas qual é a responsabilidade desses países ou dessas pessoas? É isso que o Papa Francisco tanto insiste, né? Nós estamos falando sobre, a irmã toca no assunto de guerras, né? A gente fala armas, guerras, o poder bélico, mas não só, né? O Papa Francisco já pontua isso, que nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial em pedaços, né? Em partes. Então isso faz todo sentido, porque à medida que a gente vai desenvolvendo inteligências artificiais e formas de se preocupar em destruir o outro, nós vamos também destruindo o lugar que habitamos, né? Nós vimos por fotos, vídeos, também algumas pessoas, alguns de nós visitamos os lugares que foram impactados diretamente por essa situação das enchentes. Aqui na nossa diocese tivemos muitas quedas de barreiras e a gente percebe o quê? Parece um cenário de guerra mesmo. Então, a gente, à medida de que nós queremos muitas vezes impactar o outro pessoa, nós impactamos a casa comum. Essa é a grande questão da Laudato Si. Tudo está interligado, é isso que o Papa quer dizer. A gente acha que jogando lixo no rio, não tem nada, ninguém viu. Eu atirei lá um saco cheio de coisas, né? Ninguém viu. Mas aonde vai isso aí? Onde vai parar? Então, assim, tudo está interligado. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nesses dias impactou aqui no Rio Grande do Sul a nossa vida econômica. Você vai no mercado, até tu pode ter dinheiro, mas você já não encontra mais, por exemplo, verduras, frutas. Então, você economicamente foi impactado. Socialmente, nós temos uma multidão de gente que perdeu as suas casas, que perderam pessoas, que perderam propriedades, porque não encontram mais onde que ficou o local da terra, tá? E perderam o emprego, perderam daquilo que viviam. Aí a gente pergunta assim, tudo está interligado. Aonde essas pessoas vão ir agora? Para onde elas vão? Quando a gente via essas multidões de pessoas, né, migrando da África para a Europa, meu Deus, o que essa gente vai fazer lá? São pessoas que já estão vivendo a migração por causa das mudanças climáticas. E ela chegou até nós. Então, essa multidão de gente aqui da nossa região vai ir para onde agora? Vão buscar emprego aonde? Vão buscar um lugar para morar aonde? E isso já se passaram 1 mês e meio quase, e a gente vê assim, como que a gente está conseguindo resolver? Todas essas empresas que foram inundadas, que ainda não estão conseguindo, são pessoas que trabalham ali. Sim. Essa multidão vai para onde agora? Tudo bem, tem gente trabalhando para reerguer, vamos reerguer, né? Isso assim é para falar a grosso modo. Mas para dizer assim, tudo que acontece, ela aqui agora tem uma repercussão no mundo, né? Então não é que aquilo que a gente faz não tem repercussão. Nós somos parte de uma criação, nós somos criaturas, só que as criaturas agora estão se tornando vítimas. Porque a gente criou tanto poder, que agora está tendo as consequências, né? É isso que o Papa quer nos alertar com a Laudato Si e com a Laudato Deum, que depois veio reforçar essa questão também. E eu fui me dando conta, né, a partir da enchente, de algo que eu nunca tinha me lembrado. Os nossos irmãos da região metropolitana de Porto Alegre, eles bebem a água do Guaíba. E o nosso esgoto vai para o Guaíba.
Então, qual que, né, nós estamos, tudo está interligado. Será que nós estamos, enquanto poder público e políticas públicas, preocupados também com esse olhar do tratamento do esgoto, para que os nossos irmãos que moram em Porto Alegre, na região metropolitana, não tomem os nossos dejetos? Para mim, assim, foi um momento assim apocalíptico, justamente por isso, para a gente se dar conta de tanta coisa, né? E de ver, às vezes, também tanta incompetência em algumas situações também do poder público, e também tanta gente do poder público que tomou medidas cabíveis e correu e fez o que pôde para salvar as pessoas. Mas é isso mesmo. Eu vinha conversando, né, contigo. Qual foi a primeira situação que foi desesperadora na região metropolitana com enchente? O que faltou por primeiro? Faltou água para beber. Tinha água demais e na também rua. Não tinha nos mercados para comprar. Então, assim, no meio da água, eu sempre dizia lá em casa, não estamos no meio da água, estamos no meio do esgoto, porque veio tudo de baixo para cima, né? E quem já viveu enchentes que vêm dentro do ralo do banheiro para dentro da casa sabe o que é enchente e não é de água. Então, assim, e é isso que o Papa quer dizer. Chega um momento que surta tudo, né? Colapsou tudo, se dizia, né? Não funcionava mais nada. Aí não tínhamos água para beber, não se tinha luz, não se tinha internet, não se tinha comunicação. E não se podia sair do lugar que estava. Isso foi o primeiro impacto. E é isso que o Papa Francisco quer dizer. Depois tenho 3 artigos que eu escolhi da Laudato Deum, que eu vou tentar não ler, mas é impressionante como ele consegue pensar algumas questões bem práticas. Ele diz na número 2 da Laudato Deum: já passaram 8 anos desde a publicação da carta encíclica Laudato Si, quando quis partilhar com todos vós, irmãos e irmãs, do nosso maltratado planeta, a minha profunda preocupação pelo cuidado da nossa casa comum. A minha profunda preocupação. Mas com o passar do tempo, dou-me conta de que não estamos a reagir de modo satisfatório, pois este mundo que nos acolhe está se esborando e talvez aproximando de um ponto de ruptura. É isso que você disse, Felipe. Colapsou. Chega um momento que não funciona mais nada. Então, toda a tecnologia, todo o poder que nós temos, com essa enchente mostrou que nós somos impotentes frente a algumas situações. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 10ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 10ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. E seguindo a nossa conversa com a irmã Maria Brendali Costa, que nos ajuda a refletir sobre Laudato Si e Laudate Deum neste contexto da crise ambiental, nós seguimos com o programa Razões da Fé. Programa Razões da Fé, que foi ao ar pela Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese,
no domingo, dia 9 de junho, e também refletiu sobre o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, né, com as chuvas e enchentes do mês de maio. A igreja, enquanto mãe e mestra, também na crise ambiental. Nesse tempo em que a gente vai falar de campanha da fraternidade sobre a Laudato Si, nós vamos certamente ouvir tantos grupos da nossa igreja falarem que nós temos que usar a quaresma para falar de conversão, que nós temos que usar a quaresma para falar sobre salvação da alma. Será mesmo? Será que diante de tudo isso que a gente está vivendo, a gente não precisa converter primeiro a nossa cabeça e o nosso coração para depois também olhar para a alma, sabendo que tudo está interligado e somos um ser humano integral? E olhando também por este lado, né? Olhando também por esse lado, não seria papel também nosso, da igreja? E aqui é uma coisa tão elementar que nossas paróquias, muitas delas não fazem, que é a separação do lixo nas festas. É de se arrancar os cabelos. Onde a gente passa, o pessoal o que faz? Já vem enrolando o papel da mesa e fica copo e fica guardanapo, tudo misturado. Será que esse não podia ser um passo de conversão pastoral também? Aí eu te pergunto, onde vai ser colocado isso aí, né? Porque fazer isso aí está sendo comum. E aonde vai parar isso aí? Essa é a questão. Aonde vai parar? Mas ontem o Papa falou também, já que estamos aqui falando de Papa Francisco, ele diz assim, ele fez um vídeo e disse: vos convido a sonhar e agir juntos na construção responsável da casa comum. Ninguém pode habitá-la com tranquilidade de consciência quando sabe que ao seu redor uma multidão de irmãos e irmãs famintos também estão mergulhados na exclusão social e na vulnerabilidade. Aí ele diz: permitir que isso aconteça é um pecado. Pecado humano é um pecado social. Então Deus criou esse grande jardim, que é a casa comum, que é o planeta, nos emprestou. Porque ele não deu não deu só para ti, não deu só para mim, é para todos. E o que nós temos emprestado e temos que devolver para os outros que vão vir, né? Os filhos teus, né, Felipe? Daqui a uns tempos, vão encontrar esse jardim como? Agora, sim, você fazer de conta que não tem problema, o que acontece, né? Você está ficando doente e você faz de conta que não está ficando doente. Você vai, quando vê isso aí, colapsa tudo. Então, eu diria assim, essa visão que nós temos, às vezes, das nossas comunidades, de fazer de conta que não tem nada a ver conosco, é o que mais me incomoda. Parece assim que nós não queremos aceitar isso que até o Papa Francisco fala, né? A gente não aceita, nas nossas comunidades, não se quer falar sobre isso. Ontem eu fui na celebração da missa e o Papa falou que era o dia do meio ambiente. Eu vi que as pessoas se olharam, né? Porque já se diz que é ideológico. Mas o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul me parece que não foi ideológico. Embora estamos tentando puxar todo dia, toda hora para esse lado. Foi bem real e para muitas pessoas ainda esse pesadelo está acontecendo e vai durar bastante tempo. Então, qual é a responsabilidade como poder público, como sociedade e também como comunidades cristãs? A gente não fala sobre isso nas comunidades. Nós temos pessoas envolvidas, eu conheço gente que já se deu conta e está fazendo, mas a grande maioria das comunidades é um tema que não se fala. Talvez, olha, eu vou fazer uma provocação aqui, né? Talvez quem critica tanto quando a igreja fala de meio ambiente, precisa se preocupar com salvar a alma, né? Talvez fosse buscar o sacramento da reconciliação também por não ensinar o filho ou a filha a separar o lixo em casa. É o que o Papa falou, é um pecado pessoal. Mas é um pecado e também é um pecado social. Porque se nós somos irmãos e irmãs, se nós acreditamos que Deus nos criou e nós somos filhos do mesmo Deus, tem irmãozinhos que nós não aceitamos, mas são nossos irmãos. E daí? Fazer de conta que não está vendo? Muitas vezes a conta vai chegar. Muitas vezes nós vamos confessar tanto pecado que não é pecado
e a gente esquece dos pecados que são grandes pecados. Nós podemos dizer que a igreja é mãe e mestra nessa crise ambiental que a gente vive? Sim, a igreja é mãe e mestra. Disso eu não tenho dúvida. E a igreja, sempre que ela faz essa advertência, orientação, ela se serve da ciência. Mas o que a igreja faz? Ela orienta, indica, propõe caminhos. Você escuta e pode fazer o que quer, ou você segue ou não, né? Essa é a grande questão. Como uma mãe. Assim também como a gente diz que na Igreja Católica se pode fazer tudo. Quem que diz isso? É porque não conhece as orientações da Igreja Católica. Eu só vou apontar 2 orientações que eu diria que uma mãe e um mestre fariam. O mestre, ele indica, ele não obriga o discípulo a segui-lo. Ele orienta e o discípulo faz seu caminho. É na Laudate Deum, número 14. O Papa diz assim: vejo-me obrigado a fazer essas especificações que podem parecer óbvias, por causa de certas opiniões ridicularizadoras e pouco racionais que encontro mesmo dentro da Igreja Católica. Mas não podemos continuar a duvidar que a razão da insólita velocidade de mudanças tão perigosas esteja neste fato inegável: os enormes progressos conexos com a desenfreada intervenção humana sobre a natureza nos últimos 2 séculos. Então, ele orienta e diz: a velocidade das mudanças, do progresso, né, esses enormes progressos, com a desenfreada intervenção humana. Então, se é humana, também pode ser mudada, né? E a última, no número 19, eu diria assim, ele diz: finalmente podemos acrescentar que a pandemia Covid-19 veio confirmar a estreita relação da vida humana com a dos outros seres vivos e com o ambiente, mostrando de modo particular que aquilo que acontece em qualquer parte do mundo tem repercussões sobre todo o planeta. Isto permite-me insistir sobre 2 convicções que não me canso de reiterar. Tudo está interligado e ninguém se salva sozinho. Tudo está interligado e ninguém se salva sozinho. Acho que vimos nesses dias muito disso, né? Ninguém se salva sozinho. Precisamos uns dos outros e, às vezes, precisamos de uma pessoa que a gente nunca imaginou na vida que fosse te socorrer naquele momento, né? Essa é a grande interdependência, interconexão do mundo. Também da solidariedade, né? Assim como ela é interconexa com os problemas, também as soluções podem acontecer, vir soluções de lugares que a gente nem imaginava. Eu diria assim, enquanto a igreja alerta que é o modelo consumista que está gerando tudo isso, né? Enquanto a gente consumir desenfreadamente, a gente quer descartar também desenfreadamente, o mundo não vai mudar. E a gente, será que aprendeu com essa enchente? Essa é a grande questão. Estamos assistindo, estamos participando, estamos vivendo como estamos. Qual é o nosso estilo de vida que nós temos? E qual vai ser o outro estilo de vida? Vai ser o mesmo? Mas a mãe é mestra, a igreja é mãe e mestra. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Diante dessa pergunta, né, e dessa afirmação de que a igreja é mãe e mestra, também ao nos orientar sobre, não só sobre as questões morais, né, as questões de fé e as questões de moral, mas também sobre essas questões práticas da nossa vida, em que medida as campanhas da fraternidade que a igreja no Brasil vem vivendo nos últimos 60 anos e que falam sobre a situação ambiental, lembro da campanha da fraternidade, acho que foi 2011, a criação Geme em Dores de Parto, né, o cartaz onde tinha os chaminés das empresas, né, com a fumaça, os gases, né, do efeito estufa. Depois teve a dos biomas também. Teve a dos biomas no ano de 2017, né, em que a gente falava sobre o tipo de vegetação que nós temos e como o desmatamento também coloca em risco todo o equilíbrio climático que nós temos no Brasil.
no mundo, mas sobretudo no Brasil. E é o que a gente está vendo agora, né? Não tem no centro-oeste do país onde se consiga manter o bloqueio das nuvens, da chuva, né? Ela desce muito mais fácil. Por quê? Porque perdemos a vegetação, porque desmatamos para botar gado, para botar outras culturas. Não que isso esteja completamente errado, porque nós precisamos do progresso, mas nós precisamos olhar o desenvolvimento humano e integral. Em que medida as campanhas da fraternidade, e olhando que o ano que vem nós teremos campanha da fraternidade sobre a Laudato Si, são um sinal profético para a igreja no Brasil? E por que tantos ainda a atacam? Eu diria assim que eu vivi muito as campanhas da fraternidade e sei o bem que fez. E é uma pena que estejamos vivendo um tempo assim tão complicado na igreja, principalmente aqui no Brasil, né? Essa capacidade que tivemos de destruir tanta coisa bonita que foi construída, né? Mas a campanha da fraternidade justamente vem para mostrar que a conversão ela tem que acontecer na realidade que a gente vive. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, fique com a adoração ao Santíssimo ao vivo do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão também ao vivo da Missa Dominical de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.